Meus queridos e minhas queridas, boa noite, tudo bem? Na minha última aula, eu comecei um assunto novo. Eu comecei a discutir com vocês a formação dos países. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que quando a gente fala de país, a gente fala de nação, né? Nós fazemos parte de uma nação. Quero fazer uma pergunta para ver se vocês lembram do que eu expliquei. Para que exista um país, tem que ter uma nação? Sim. E para que exista uma nação, é necessário ter um país? Sim. Não. A ideia de país tem muito a ver com a ideia de um território, com um governo que manda nesse território. A ideia de nação tem a ideia de você fazer parte de um povo, você se sentir de uma cultura. Mas nem sempre uma nação tem um país, nem sempre. Por exemplo, se você pegar os palestinos, está na mídia aí, estão sendo bombardeados, é um povo, não é um povo? Mas eles não têm um país. Então nem sempre uma nação é um país, mas todo país é uma nação. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Sim. Alguma dúvida? Por exemplo, dizem que os corintianos são uma nação, pode ser, mas são um país? Não, graças a Deus. Vamos continuar, senhores? Quero fazer uma outra pergunta. O conceito de país é uma coisa antiga ou é uma coisa moderna? Não estou ouvindo. Quem falou antigo errou. O professor Edivar explicou para vocês que se você voltasse no tempo 800 anos atrás e perguntasse para uma pessoa em que país você nasceu, essa pessoa sequer ia entender a pergunta. Não havia a noção de país. Eu expliquei para vocês que o conceito de país é um conceito moderno e que os países nasceram quando uma outra organização ela desandou. Alguém consegue lembrar o que existia antes dos países da Europa? Quem falou? Era o feudalismo. Vocês lembram disso? Pergunta para vocês. O feudalismo ele acabou de uma vez ou ele acabou aos poucos? Os países nasceram de uma vez ou nasceram aos poucos? Então, à medida que os feudos foram caindo, os reinos feudais foram caindo, os países foram se formando. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês na minha última aula que quando esses países foram se formando, eles tinham que ter um governo. E eles tinham um estilo de governo. Alguém consegue lembrar qual era o estilo de governo dos primeiros países? Monarquia. Alguém falou? Fale mais alto. Monarquia. Monarquia. Vocês lembram disso? Quem é que manda numa monarquia? O presidente ou o rei? O rei. Numa monarquia existem eleições? Não. O poder é hereditário, porque ele passa de pai para filho. E é vitalício, porque dura pela vida. Até aqui alguma dúvida? Eu parei a minha aula explicando exatamente esse ponto. Agora vamos entender isso aqui. Meus queridos, quando você vê propaganda do governo na televisão, normalmente o que o governo ele diz pra gente? Que ele existe para ver o lado de todo mundo. Mas será que quando os países se formaram era dessa maneira? Não. Será que quando os países se formaram a ideia era ver o lado de todo mundo? Na verdade, meus queridos, a formação dos países ele teve vários motivos, mas um dos motivos fundamentais foi uma troca entre dois grupos. Um vem do lado do outro, um ajudando o outro. De um lado, meus queridos, nós tínhamos quem? Os reis, aqueles que vão mandar. Do outro lado nós temos quem? A burguesia. Esse vai ajudar esse. E esse vai ajudar esse. Vamos tentar entender inicialmente como é que a burguesia vai fazer para ajudar os reis. Meus amigos, um país, para ele funcionar, ele precisa de uma organização, não precisa? Precisa de quê também? Um governo ele consegue chefiar um país, gerenciar, fazer obras sem dinheiro. Veja nossa escola, veja as ruas, veja os hospitais. Um governo ele gasta dinheiro, não gasta? Sim. Como é que a burguesia fez para ajudar os reis? Dinheiro. A burguesia passava o dinheiro para os reis de duas maneiras.
ou emprestando, ou pagando impostos. Então percebam, qual era a maneira que a burguesia ajudava os reis? Pagando impostos ou emprestando dinheiro. Tudo bem até aqui? E aí muitos de vocês podem me perguntar assim, professor, eu entendi que a burguesia ajudava o rei dando dinheiro para o rei, beleza. Mas o que o rei podia fazer pela burguesia? Como é que um rei de um país ele ajudava a sua burguesia? Para que vocês entendam isso, é preciso que vocês lembrem do contexto. Quando o feudalismo ele foi acabando, meus amigos, isso gerou na Europa uma época de caos, uma época de insegurança, uma época em que se você colocasse uma banca para vender alguma coisa, alguém podia te assaltar, alguém podia te matar. Eu pergunto para vocês, quando você quer fazer comércio, é melhor que o ambiente seja de segurança ou de insegurança? Segurança. Vocês concordam comigo? Sim. Como é que você vai sair de casa para comprar se você pode ser assaltado? Como é que você pode sair para vender se você vai ser assaltado? Então, quando o feudalismo ele foi acabando, havia o que na Europa? Um clima de insegurança. Isso era mal para os negócios, muito mal para os negócios. E aí, como é que o rei pode ajudar a burguesia? Olhem para cá. Aqui você tem o continente europeu. Aqui você tinha centenas e centenas e centenas de feudos, correto? Isso aqui vai virar um país só. Essa parte aqui que eu estou circulando vai virar um país só, correto? Qual é a primeira coisa que um rei pode fazer para a burguesia? Criar uma coisa que existe até hoje. Percebam o que eu vou dizer para vocês. Quando o feudalismo estava da hora, cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Cada senhor feudal, cada feudo tinha seu próprio exército. Só que não esqueçam o seguinte: cada exército obedecia ao seu senhor feudal. Vocês entendem o que eu estou falando? Então eu sou o senhor feudal, eu tenho meu exército. Dona Josefa é uma senhora feudal, ela tem exército dela, correto? O seu exército obedece você, não obedece eu. O poder dos senhores feudais está caindo, não está? Esse exército vão perdendo a força, vai trazendo insegurança. Os reis vão criar uma coisa que até então não existia. Não vai ser só um exército por feudo. Agora vai ter um exército que vai cuidar do país inteiro. Que nome que a gente dá a isso? Exército. Vai nascer agora um exército, não para cada senhor feudal, um exército que cuida de todo o país. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o que esse exército vai trazer para a burguesia? Segura? Vocês entenderam? Podem perceber, gente, todo o país do mundo, até hoje, tem um exército nacional. O Brasil tem seu exército? Os Estados Unidos tem seu exército? O México tem seu exército? Então, quem é que vai criar isso? São as monarquias. O rei vai criar o quê? Um exército para garantir o quê? A segurança. Aquele papo, gente. Tem um monte de exército, está perdendo poder. O rei vai falar assim, mano, isso aqui vai ser o único país e vai ter agora um exército que vai tomar conta de tudo. Deu para entender isso? Esse é o primeiro passo. O rei ajudar a burguesia. Outra coisa que o rei também vai ajudar. Acompanhe meu raciocínio. Em cada feudo antes, você vai ter uma moeda diferente, um tipo de dinheiro diferente. Eu pergunto para vocês, se em cada feudo a moeda é diferente, isso é bom ou isso é ruim para os negócios? Pensem vocês indo comprar na feira e cada banca aceita um dinheiro diferente. Isso é bom ou isso atrapalha os negócios? Vocês concordam comigo? No mundo feudal era isso. Cada feudo tinha o seu próprio dinheiro. O rei vai resolver esse problema para ajudar a burguesia. Ele vai criar uma coisa que existe até hoje: moeda nacional. O que é uma moeda nacional? Uma moeda que aceita aonde? Em todo o território nacional, em todo o país. Por exemplo, se eu pegar uma nota de R$50 aqui em São Paulo
eu viajar para o Maranhão e eu entrar num boteco no Maranhão com 50 reais, o caixa aceita meu dinheiro? Sim. Porque no Brasil existe o quê? Uma moeda nacional. Isso é bom para os negócios? Sim. Então percebam, o rei, ele vai criar o exército nacional, ele vai criar uma moeda única para o país. Tudo isso para ver o lado de quem? A burguesia comercial. Deu para entender isso? Outra coisa importante. Vocês sabiam que em cada feudo tinha um sistema de peso e de medida diferente? Em cada feudo, por exemplo, 1 quilo para mim é uma coisa, não é? Sim. Em outro feudo, 1 quilo podia ser outra coisa. 1 metro para mim é uma coisa. No seu feudo, 1 metro pode ser uma outra coisa. Isso é bom para os negócios? Como que eu vou comprar do senhor 1 quilo de carne se 1 quilo para mim é uma coisa e 1 quilo para o senhor é outra? Como que eu posso comprar um metro de tecido seu? Eu peço, ó, quero 1 metro de tecido, você me manda um rolo daqui, ela vira porinha, aí como é que faz? Porque 1 metro para mim é isso aqui, de repente 1 metro para ela. Então, o que vocês vão fazer? Assim como eles fizeram com a moeda única, você vai ter peso e medida única em todo o país. 1 metro é aqui no Maranhão, no Paraná, não interessa, 1 metro é 1 metro. 1 quilo de carne, 1 quilo de verdura, 1 quilo é 1 quilo em qualquer lugar do país. Isso ajuda os negócios? Claro que ajuda e muito. Vocês concordam comigo? Alguma dúvida? Então percebam, a burguesia vai dar dinheiro para o rei, mas o rei vai criar um exército nacional, o rei vai criar uma moeda única, o rei vai fazer um peso e medida tudo igual para todo mundo. Outra coisa importante, questão das leis. Meus amigos, antes dos países nascerem, em cada feudo tinha uma lei, que era o senhor feudal. Eu estou num feudo, eu mato uma pessoa, sou um criminoso, não sou? Se eu fosse para outro feudo, eu sou criminoso nesse que eu estava, no outro eu já não sou criminoso. Porque em cada feudo tinha uma lei de ver. Isso é bom para os negócios? Você está ladrão pra caramba, velho. Eu roubo aqui, vou para outro lugar e aí vai. O que o rei vai fazer para evitar isso? Ele vai criar uma lei nacional. Por exemplo, Deus me livre. Eu saio dessa escola hoje de moto. Eu atropelo uma pessoa, mato e vou embora. Não socorro. Chego na minha casa, eu sei que a polícia vai atrás de mim. Eu pego umas trouxinhas, vou lá para o Maranhão. Se a polícia do Maranhão me reconhecer, eu posso ser preso lá? Porque existe uma lei para todo. A mesma coisa aqui, o rei vai criar uma lei para todo o território. Deu para entender? E a última coisa, gente, que os reis vão fazer para ajudar a burguesia, eles vão investir em obras, estradas, pontes, portos, obras públicas. Alguém nessa sala pode me dizer por que as obras públicas elas são importantes nesse período? Circulação de pessoas e mais o que? Para o comércio, mercado. Quando você cria portos, estradas, pontes, pessoas circulam mais rápido, mercadorias circulam mais rápido. Deu para entender isso? Então vamos lá. A formação dos países foi uma troca entre dois grupos. De um lado o rei, do lado a burguesia. Um vem do lado do outro. Como é que a burguesia ajuda o rei? Com dinheiro, impostos, empréstimos. Como é que o rei vem do lado da burguesia? Exército nacional, moeda única, lei única, obras públicas. Alguma dúvida, senhores? Não. Alguma dúvida? Não. Uma pergunta para vocês. Como é que um governo ele se sustenta economicamente? Alguém pode me dizer? Até hoje o nome é esse, está no caderno de vocês. Sistema de impostos ou sistema tributário. O que é isso? As pessoas pagam impostos para o governo pega esse valor e o certo é trabalhar para a população. Vocês sabem que era assim nas monarquias, era assim até? Se eu perguntasse para vocês, eu vou perguntar numa prova. Como é que as monarquias faziam para se sustentar economicamente?
Professor, através do sistema de imposto. O governo faz com que as pessoas paguem impostos. Tudo bem até aqui? Vocês sabiam que o Brasil é um dos países que mais cobram impostos do mundo? Vocês sabiam disso? Nós, esqueçam o 13º. Nós recebemos 12 salários por mês. Esquecendo o 13º. Tudo bem até aqui? Se você pegar na ponta do lápis, final do ano, quantos salários eu dei para o governo? 4 salários por ano você dá para o governo de imposto. Todo ano, todos nós. Nós pagamos imposto como no Brasil? Comprando as coisas. Se eu comprar um canetão desse, a metade desse canetão é de imposto. Se você, uma bala que você compra 50 centavos, 20 centavos é do governo. 1 litro de gasolina que você compra, imposto. Tudo que você compra nesse país, tudo. Então percebam que até criança paga imposto. Não tem esse e aquele. Todos nós pagamos impostos. Nós pagamos 4 meses de salário para o governo. Eu não importaria em pagar 6 meses. Não importaria. Mas se eu passasse mal aqui, um hospital decente para mim. Eu quisesse pegar um ônibus confortável para mim. Eu não me importo pagar imposto. Desde que o governo... O problema é esse. Que a gente paga muito imposto, a gente faz rir. Mas quem faz a gente rir? Você vai num posto de saúde, passa o dia inteiro, o médico lá na mole na tua cara. É virose. Mas nenhuma na tua cara. É virose. Você pede para fazer, eu quero fazer um exame. Não, tá tudo bem, pode pagar. Próximo. Você, Deus livre, gente. Você está com um problema mais sério de saúde. Um câncer. Você tem que fazer um exame rápido, senão você vai morrer. Ah, põe seu nome aí, daqui a 6 meses você faz isso. 6 meses você já morreu. Até daqui a 6 meses você já morreu. Então, mas a gente paga imposto. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Isso é pergunta de prova. Como uma monarquia, como um governo fazia para se sustentar? Professor, através do sistema de imposto. Isso não mudou até hoje. Tudo bem até aqui? Meus amigos, mas eu quero ensinar outra coisa desse do caderno de vocês, se vocês pegaram o texto. Quem que é diretor da nossa escola? Quem que é diretor dessa escola? Vale o nome da pessoa? É a Érica. A Érica é uma mulher inteligente. Mas ela consegue estar em todas as salas ao mesmo tempo? Não. O dia inteiro na escola? Então, o que a Érica precisa para administrar essa escola? Uma equipe. Vice-diretor, coordenadores, professores, inspetores, merenda. Ela precisa de uma equipe, não precisa? Eu pergunto, o que é maior? Um feudo ou um país? Muito maior, não é? Por mais que o rei fosse inteligente, ele conseguia estar em todo o país ao mesmo tempo? Então ele vai precisar de quê? De uma equipe, não vai precisar? Vamos pegar, por exemplo, o presidente da República. Esquece o nome do cara. Mas o presidente da República está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então ele vai ter o quê? O ministro da Saúde, o ministro da Educação. São pessoas que vão, uma equipe para ajudar. Sabe qual é o nome disso? Burocracia administrativa. Está no caderno de vocês. O que é a burocracia administrativa? É a equipe que vai ajudar aquela pessoa a governar. Por exemplo, a Érica tem uma burocracia administrativa? Tem. Não tem? Uma empresa tem uma burocracia administrativa? Sim. Uma igreja tem uma burocracia administrativa? Sim. Um país também tem. Tudo bem, senhores? Gente, com isso eu acabei a primeira parte da matéria. Que hora que bate o sinal? 18, né? Próxima hora eu passo uma atividade para vocês, tá bom? Obrigado, gente.